Se Deus tirar o seu tudo, o que você vai fazer com o nada? Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, um texto muito conhecido, cantado a plenos pulmões, inspiração de poesias e músicas maravilhosas. Ainda que a figueira não floresça, eu te adorarei. Ainda que a videira não produza, eu me alegrarei. Pois tu és a razão da minha canção. E este texto começa dizendo oração do profeta Abacuque, uma confissão. Ou seja, o profeta Abacuque dizendo, vou fazer uma oração e aqui eu vou abrir a minha alma. E ele diz, Senhor, eu ouvi falar do teu nome, eu ouvi falar da tua fama, eu ouvi falar dos teus grandes feitos, e eu vou confessar uma coisa, eu temo diante dos seus atos. Quando eu ouço falar do que o Senhor fez, eu fico atemorizado, fico até mesmo apavorado. Às vezes eu tremo diante da tua história, porque eu sei o que tu podes fazer. E aí ele faz um pedido, Luquinhas, realiza de novo em nosso tempo, em nossa época, nos nossos dias, as mesmas obras que tu fizestes lá no passado. E aqui tem a frase talvez mais relevante desta oração, quando ele diz, e Senhor, faz conhecida no nosso tempo, no tempo da ira, no tempo da tua ira, a tua misericórdia. Ele sabia do que Deus podia fazer, Lucas. Abacuque tinha essa consciência do que Deus pode fazer, da extensão do poder de Deus. E ele diz, quando eu me lembro do que o Senhor fez na antiguidade, eu estremeço. E eu te peço, faz de novo aquelas mesmas obras. E quando o Abacuque faz menção a isso, Lucas, ele diz, eu me lembro quando o Senhor cuidou de nós, quando nós saímos do Egito. Não tinha o que comer, o Senhor fez cair pão do céu. A gente não tinha água para beber, o Senhor fez jorrar um rio de dentro de uma rocha. Nós não tínhamos onde comprar roupa, onde adquirir sapato, e a roupa que a criança usava crescia no corpo dela. O sapato que a criança usava crescia nos pés dela enquanto ela ia se desenvolvendo e mais, não se gastava e não se consumia. Eu lembro quando o povo quis carne, o Senhor enviou codornizes no deserto. Eu lembro quando nós precisamos enfrentar os nossos inimigos com um exército totalmente despreparado, sem capacidade para guerrear, com armas que nós coletamos na margem do rio, quando o Senhor afogou os egípcios. Nós mal sabíamos segurar uma espada e mesmo assim, com um exército despreparado e um general que nunca tinha enfrentado uma batalha, que era Josué, o Senhor nos deu vitória sobre inimigos poderosos. E quando nós chegamos na Terra Prometida, o Senhor parou o Jordão para a gente passar. O Senhor derrubou as muralhas de Jericó para a gente conquistar. E Abacuque vai fazendo menção do cuidado de Deus, como Deus foi misericordioso com o povo. E aí ele diz, Senhor, repete esses feitos de bondade, de misericórdia, de cuidado, outra vez no nosso tempo. E aí ele diz, dias onde nós estamos vivendo a tua ira. Dias onde nós estamos enfrentando o teu furor. Nesses dias onde a tua misericórdia parece ter cessado sobre a nossa gente. Nesses dias, quando o nosso clamor bate no céu e se depara com uma placa de bronze e parece cair no chão outra vez, nestes dias, lembra da tua misericórdia
Faz outra vez, faz acontecer de novo as obras de misericórdia que o Senhor fez na antiguidade. Abacuque é um profeta que viveu um grande declínio espiritual da nação. E foi o profeta para qual Deus deu uma revelação terrível, dizendo: olha, o castigo está chegando, a destruição já está batendo na porta, o chicote está estralando no lombo dessa gente, os caldeus já estão com a mão da campainha, e não vai ter como trancar a porta, ou abre-se, ou eles invadem, e eu não vou fazer nada para ajudar o povo dessa vez. E Abacuque se pôs a orar pelo povo, Lucas, porque é isso que o profeta faz, é isso que o homem de Deus faz. Ele começou a interceder pelo povo, a clamar pelo povo, a orar pelo povo, a pedir pelo povo, e Deus disse para ele: não adianta orar, eu não vou responder as suas orações. Você, como atalaia, fica na posição, fica na brecha. Posso atender orações pela sua vida, pela vida de pessoas da sua família, mas eu não vou atender a oração pelo povo. O destino do povo está selado. Eu vou cobrar a dívida. Eu, Senhor, vou permitir que o mal chegue. E Abacuque fica angustiado. Ele sabe o que vai acontecer e como é ruim você saber previamente das tragédias que você não pode evitar. É por isso que Deus mantém tanta coisa escondida, Lucas. Porque ai de nós se soubéssemos com antecedência dos nossos dias ruins, ou de como vai ser catastrófica a próxima segunda-feira, como a gente viveria o hoje. Então Deus muitas vezes nos mantém neste anonimato para que a gente siga em frente, apesar do dia mal estar ali nos aguardando na esquina. E Abacuque sabia que seria terrível o destino do seu povo, e ele orava e Deus dizia: não vou. E aí ele chega a essa conclusão: nós estamos vivendo uma época, dias aonde experimentaremos a tua ira, mas por favor, lembra da tua misericórdia. Nos dias da tua ira, lembra da tua misericórdia. E aí ele diz: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, a glória do Senhor cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. E aí é bonito essa visão, não é? A glória do Senhor enchendo a terra, o seu esplendor era como o sol, raios lampejavam da sua mão, e na mão do Senhor escondia-se o poder. Mas embora o poder estivesse ali, retido, fechado, ainda contido, o profeta olhava e falava: dá para ver os raios lampejando. Só que aí ele vê mais algo, ou uma visão um pouco mais assustadora, Lucas, quando ele diz: apesar dessa visão gloriosa do Senhor que tem todo o poder, na frente do Senhor iam pragas e doenças terríveis seguiam os seus passos. Abacuque está dizendo uma coisa aqui que eu quero que você fixe na sua cabeça. Covid-19, praga de gafanhoto, poeira gigante formando no deserto, a escuridão que chega, a morte que assombra. Não existe nenhuma praga, não existe nenhum flagelo, não existe nenhuma pandemia que tenha autonomia para agir sozinha se Deus não der a sua chancela. Os ciclones, os terremotos, os maremotos, tudo isso que nós não temos controle algum, ainda está sobre o controle de Deus. O profeta Abacuque tem a visão: Deus está glorioso, o poder nas suas mãos, as pragas iam adiante e tragédias, doenças, caos, o seguia de perto, porque nem o que é mal, nem o que é caos, nem o que é desgraça,
pode seguir em frente se Deus não disser que ela pode ir. Não se engane, Deus tem o controle e o propósito em todas as coisas. E aí ele diz, e quando Deus parou, a terra tremeu. As nações estremeceram, os montes se desmancharam, as colinas antigas se desfizeram. Porque os caminhos do Senhor são eternos, e não interessa a idade da terra, não interessa o quão velhas são as montanhas, quando o Senhor chega, tudo se desfaz na frente dele. E eu vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. E aí ele faz uma pergunta, Senhor, ao ver essa visão tão assustadora, que faz a terra tremer, eu me pergunto, é contra os rios que você está irado? É contra os riachos que levantam o teu furor? Foi contra o mar que transbordou a tua fúria, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? O teu arco está preparado, e tu pedistes muitas flechas para sua aljava. Você fende os rios, os montes se contorcem diante de você, as torrentes das águas descem com violência, o abismo se estronda em ondas, o sol e a lua param, diante do teu reflexo, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira tu caminhas por toda a terra e com indignação pisoteias todos os povos. Dias de fúria, dia onde as pessoas buscam misericórdia e não encontram. Dias onde a morte nos rodeia de perto, dia onde o medo está nos espiando pela janela, a gente não consegue sair para fora de casa sem a angústia nos abraçar. E Abacuque vivendo esses dias terríveis, dizendo, eu olho para o céu e as pessoas não estão vendo, mas eu vejo Deus cavalgando com fúria, Deus vindo sobre a terra, irado. Debaixo dele tudo está tremendo, tudo está estremecendo, é vento, é terremoto, é furor. A terra vai ser destruída se Deus continuar caminhando assim. Por isso ele no começo diz, Senhor, nos dias da ira lembra da misericórdia. Mas aí vem a canção que nós gostamos tanto de cantar, sem entender todo esse contexto. Quanto a mim, ao ver esta visão assustadora, este Deus que cavalga em fúria, e é seguido por pragas, pestes e tempestades, quando eu vejo a rota que ele está traçando, e entendo por onde ele vai passar, e percebo o que vai sobrar, mesmo assim eu olho para o céu e digo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uvas na vide, mesmo falhando a safra da azeitona, mesmo que não haja produção de alimento nas lavouras, mesmo que no curral não haja ovelhas e não haja bois nos estábulos, mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que não sobre nada, mesmo que na sua fúria Deus nos tire tudo, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, eu te adorarei. Ainda que a videira não produza, eu me alegrarei. Pois tu és a razão da minha canção. Irmão, é fácil louvar a Deus, servir a Deus quando tudo tá bom, quando tudo tá bem, quando tem fartura. Quando uma porta se fecha, a gente também fica ligeiro e se corre para Deus, sabe? Quando às vezes a situação tá meio ruim, a gente se vê impelido a voltar para Deus esperando que coisas boas aconteçam. Mas e quando você tem a ciência que Deus está cavalgando em fúria sobre a terra e Ele vai consumir os frutos do campo, não vai ver animais nas malhadas, não vai ter o que comer, não vai ter o que beber, não vai ter onde se esconder, não vai ter onde dormir. E aí, o que é que você faz nessa hora? Quando Deus recolheu a misericórdia e segura a ira na sua mão, quando a aljava está cheia de flechas e Deus está com um arco na mão para acertar a terra,
e aqueles que nela habitam. E aí, o que tu faz? Que tipo de canção vai sair dos teus lábios quando você olhar para o céu e enxergar a mesma visão de Abacuque? Ele disse: ainda que não sobre nada, ainda que não reste esperança, ainda que eu não consiga alcançar misericórdia, mesmo assim eu exultarei no Senhor e eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. E esse capítulo, que começa de forma tão assustadora, tão terrível, tão desesperançada, e da desesperança puxa um fio de esperança, Lucas. Ele termina com um versículo de muita confiança no amanhã. Pode não sobrar nada, Deus pode passar por cima e não sobrar nada, só que lembre-se, Lucas, que o nosso Deus é o Deus que do nada traz tudo à existência. Deus passa e não sobra nada. E aí, o que você espera? Espere pelo tudo, porque do nada Deus faz o tudo voltar a existir. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E aí ele diz: do nada, do nada, eu creio, eu me alegro, ainda que eu esteja no meio do nada, eu vou confiar no Deus da minha salvação, porque o Senhor soberano é a minha força, é Ele quem firma os meus pés como os pés da corça, é Ele que me faz habitar, andar, ter a capacidade de trilhar lugares altos. Deus pode me colocar lá embaixo, mas é Ele que vai firmar os meus pés, habilitar os meus pés, me dar condição para andar sobre o nada e do nada alcançar o alto da montanha e do alto da montanha estar perto da misericórdia de Deus. E aí ele termina o capítulo dizendo: para o mestre da música, para os meus instrumentos de corda, como que se ele terminasse essa canção onde ele enaltece ou ele ressalta a ira de Deus. Ele diz: mesmo na ira, o que eu tenho para Deus é a minha canção. Mesmo que Deus tire tudo de mim, o que sobrar em mim, eu vou devolver de bom grado para Ele. Pois tu és a razão da minha canção. Se Deus hoje só tiver um nada para mim, o que é que eu vou ter para devolver para Ele? É aí que você vai olhar no espelho e realmente ter a dimensão da tua fé, da tua devoção.